Irmãos, o texto que nós vamos trazer uma reflexão aqui é o texto que nós lemos em João 20. Nessa história, que eu adoro essa história, gosto muito desse momento. Eu não sei você, mas cada um de nós talvez tenha uma imagem dos discípulos, de um dos discípulos. Eu me lembro que alguns anos atrás, nós fizemos aqui com os homens da igreja uma cantata chamada Eram 12, e que nessa cantata tinham 12 músicas, por óbvio, e cada música refletia um dos discípulos. E você e eu, a gente talvez você goste de João, o discípulo do amor, outros talvez da postura e da reação de Pedro, não sei, mas eu confesso para você que eu tenho uma atração especial por Tomé. Eu gosto muito de Tomé, da maneira que ele percebe a vida. E aqui nós estamos numa passagem como vivemos hoje. Vivemos a Páscoa, celebramos a morte, celebramos a ressurreição do Senhor Jesus. A semana passou e estamos nós aqui. Que implicação consequente da ressurreição de Jesus isso tem na vida? É o que acontece. E é curioso que muitas vezes a gente lê esse texto e só vê como personagem dele a figura de Tomé, mas se você reler o texto, você vai ver que não é só Tomé. Jesus ali aparece aos discípulos de maneira geral. Mas Tomé também, ele é cercado de muitas dúvidas e de incertezas. É conhecido como aquele que quer ver para crer. E eu não concordo, confesso para vocês, com a interpretação que vê Tomé como uma pessoa que não tem fé, como alguém que não tem a sua convicção de caminhar com o Senhor Jesus. Não, eu vejo de outra forma. Tomé, ele tinha coragem para revelar que duvidava. Tomé tinha coragem para dizer que só confiaria se visse sanada as dúvidas da sua alma. Mas Tomé tinha coragem para lutar, para externar, para dizer. E essa é uma figura que a gente precisa examinar para a nossa edificação. Como você sabe, Tomé é um dos 12, ele tinha o nome também de Dídimo, não teve uma atuação destacada, isso é verdade, mas no Evangelho de João, o seu caráter ele é claramente revelado em pelo menos 3 momentos. O primeiro, no capítulo 11, naquele momento, no advento da morte de Lázaro, que depois dele voltar à vida, Jesus diz para ele: gente, vamos embora voltar para Galileia. Só tinha um problema. O Senhor Jesus tinha saído de lá porque ele estava sendo ameaçado de apedrejamento. Então, quando Jesus diz para os discípulos: vem cá, vamos voltar para Galileia, qual é a reação de Tomé? Concreta. Então vamos nós morrer também. Voltar para lá é a certeza da morte. Segunda coisa que você vê em João 14, é o Senhor falando que era o caminho, a verdade e a vida, e Tomé chega para ele: peraí, mas para onde é que a gente vai? Se a gente não sabe para onde vai, como é que sabe o caminho? Né? E revela que naquele momento a mensagem de Jesus ainda não tinha penetrado em sua alma. Na verdade, Tomé não tinha entendido nada. O terceiro momento é aqui no capítulo 20, 25, que todo mundo dizendo: vi Jesus, vi Jesus, vi Jesus. E ele falou: opa, pode parar, você pode ter visto, eu não vi, eu só acredito se eu ver. E mais do que ver, eu só acredito se eu tocar. São os 3 momentos que você pode conhecer, ou quem sabe, formar conceitos sobre quem é Tomé. Talvez você possa chegar à conclusão, como eu, que Tomé é um símbolo de uma alma dividida. No versículo 4 aqui, destaca que Tomé não estava com eles quando Jesus veio. E é engraçado que algumas pessoas, tomadas em ocasiões de muita tristeza, ou talvez vivendo o desconsolo, o vazio da vida, elas procuram se isolar. E outras procuram se aconchegar, estarem juntos. Mas Tomé, é engraçado imaginar que ele era extremamente leal. Isso você pode ver nas suas falas. Mas ele duvidava. Ele duvidava. Mas cuidado para você não formar juízo sobre Tomé.
Porque não foi só ele que duvidou, não, hein? Não foi só ele, não. Mateus, capítulo 28, versículo 17, diz: e quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Depois disso, você encontra em Marcos 16, dizendo que Jesus apareceu aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e a dureza do coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. Não se esqueça que quando Jesus foi preso, os discípulos fizeram o quê? Foi todo mundo embora. Jesus, quando foi crucificado, todo mundo estava fora. O próprio Pedrão, teve o advento da negação. Não, eu não tenho compromisso com isso não sou eu não. Não mexe comigo mesmo, não. Mas é curioso que nada pode convencer Tomé, senão o testemunho concreto dos sentidos. Ele tinha que ver. Talvez se Tomé tivesse estado naquela noite do primeiro dia da Páscoa, ele não precisasse de mais uma semana. Ele teve medo. Ele se encolheu na solidão. E sem dúvida, de muitas maneiras e palavras, ele insinua que a sua esperança estava caminhando para o naufrágio, para acabar. Então, a gente pode entender e pensar que Tomé era um sujeito difícil de compreensão. Quando os outros discípulos disseram a ele que Jesus era vivo depois de sua crucificação, Maria viu, Cleopas viu, Pedro viu, João viu, mas Tomé falou assim: aí não, você pode ter visto o que quer que você tenha visto, mas eu preciso ver. E é curioso que muitas vezes a gente condena Tomé e diz: não, isso é duvidar, você tem que ter fé, você tem que acreditar. Ou então, quem sabe, você está passando a sua luta na vida e alguém diz para você: não, larga disso, confie em Deus. Mas é curioso que só lidando com as questões do tempo, com as lutas da vida, é que a gente tem a oportunidade de exercitar a fé. E desculpa, aqui cabe o ditado popular: pimenta nos olhos dos outros é refresco. Só você sabe a dureza que é enfrentar as lutas que você enfrenta. E aí, a realidade nos mostra que frequentemente nós achamos nas igrejas, onde ninguém verbaliza a dúvida ou a luta, a gente precisa tomar cuidado para não recriminar Tomé. Nós não conversamos sobre os nossos medos, sobre os nossos fracassos, porque nós pensamos até que outros nos julgariam, como julgam muitos a Tomé, como alguém que não tem fé. E é interessante pensar em ambientes eclesiásticos que exibem só fachadas de amabilidade, mas nós podemos descobrir todo tipo de ansiedade e até de ressentimento debaixo de feridas e de machucados. A gente assiste pessoas lutando sozinhas com questões profundas da alma, simplesmente porque tem medo de como outros poderiam reagir às suas dúvidas, às suas lágrimas, às suas incertezas, porque incertezas nos assustam. E hoje, mais do que nunca, é um tempo, e muito curioso, que todo mundo quer certeza, quer verdades peremptórias. Todo mundo julga todo mundo achando que tem a palavra final. E é curioso que o ambiente da internet, mais do que nunca, produziu e tem produzido gente que tem certeza de tudo, que mata, que morre, que difama, que não respeita, porque tem as suas certezas. Mas o problema maior é aqui, é o seguinte: Tomé não pode ficar sem resposta. Você não pode ficar sem resposta, e você o sabe muito bem, nas lutas da vida. E que esse encontro com Jesus nos oferece o entendimento de como eu preciso exercitar a minha fé. Ele ressuscitou, e Ele mesmo disse, o Senhor Jesus: eis que estou convosco todos os dias da sua vida. Mas como é que você aplica isso? Tomé nos ensina. Tomé nos ensina, primeiramente nos mostrando que a vida cristã
ela não pode se basear pura e simplesmente em experiencialismos. Você vai entender o que eu vou falar. Vida cristã não pode ser apenas experiências, porque a sua vida, ela é uma vida que é pé no chão. E aconteça o que acontecer, essa semana você vai precisar enfrentar as suas realidades. E Deus se faz presente onde quer que você esteja. É preciso que eu e você percebamos. A fé ela não pode se fundamentar exclusivamente sobre aquilo que a gente pode tanger. Não foi esse o desejo de Tomé? Eu tenho que tocar, eu tenho que ver. Tem que ser materializado na frente. Por quê? A fé não necessita das evidências tangíveis que a paixão nos proporciona. Porque pela própria definição da fé, ela é certeza. A fé é a certeza de coisas que se esperam. E é a convicção de fatos que não se veem. Cuidado, que a experiência de Tomé, ao mesmo tempo que ela é positiva, no sentido de querer perceber a Jesus ao tocá-lo, ela pode ser interpretada de uma maneira negativa, em que, na verdade, você só percebe a Deus quando você, de fato, pode ver ou sentir. Isso daí não é fé. Isso aí é uma vida antropocêntrica, em que você baseia toda a sua relação com Deus no seu entendimento do que Ele é e até onde Ele pode ir. E é por isso que a gente duvida, porque a gente coloca Deus dentro de uma caixinha, dentro do que eu posso entender. É difícil compreender e o Senhor nos ensinou dizendo que a gente conhece em parte. Nós não conhecemos todas as coisas. É difícil eu e você nos lembrarmos que o Senhor, que não nos compete conhecer tempos e épocas. O tempo pertence a Deus. Quantas pessoas não se parecem com Tomé séculos depois da ressurreição? Respeitam as coisas de Deus. Delas têm até um conhecimento intelectual, mas a fé sobrenatural lhe é desconhecida. Porque a fé que salva, que une a Deus, que se apodera daquilo que pertence ao domínio em que o Jesus ressurreto te introduz. Porque a fé que Jesus proclama, essa sim é bem-aventurada. Essa é a fé que me convida e te convida a entrar no Santo dos Santos, a se perceber na presença de Deus, a gozar da intimidade do Senhor, porque bem disse o salmista, a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele lhe dará a conhecer a sua aliança. Em vez de se deixar convencer pelo concreto da vida, é ter a certeza de que porque está no Santo dos Santos, está na presença de Deus. E é o Deus que conduz, é o Deus que faz, é o Deus que olha para a minha, para a sua necessidade e vai suprir no tempo devido. É o Deus que conhece o que vai no íntimo do teu coração, porque foi Ele que te formou, porque ainda que a palavra não tenha vindo à sua boca, Ele já conhece toda. É o Deus que vai à sua frente. E falo isso para você no sentido do que a palavra de Deus nos ensina, de um Deus que é presente. Jesus, Ele declara que a evidência registrada pelos sentidos, cuidado com isso, porque ela é inadequada para sustentar a fé. Porque pode acontecer de que você não está vendo e acha que Deus não está fazendo. Pode acontecer que o anelo, o desejo da sua alma, você não esteja conseguindo e acha que por isso Deus não cuida de você. Cuidado, porque aquilo que é concreto e material pode nos trair no entendimento. Você quer ver um exemplo? Tem um médico aqui bem na minha frente. Eu quero dar para você o exemplo do hospital. Não é porque eu estou dentro do hospital, não é porque eu não estou vendo saúde, que Deus não queira gerar saúde. Não desista. Já imaginou se os médicos desistissem ante a constatação ou ao diagnóstico que eu e você, ou você, temos um problema de saúde? Já parou para pensar? Mas não é assim.
Isso é perfeitamente aplicável em qualquer área de nossa vida. Deus não desiste de você. Deus não desiste da sua história. Isso é negar a pessoa de Deus. Mas preste atenção para algumas atitudes, e não bota na conta do Tomé não, porque você faz a mesma coisa. Veja aí no versículo 25. De modo algum acreditarei. Quem é que está no controle aí? É Tomé que está no controle. E que controle ele tem da situação? Nenhuma. Não meramente na ressurreição, diz Tomé. Eu não terei como acreditar apenas na história da ressurreição. O grande problema era, por trás da ressurreição, há muito mais do que a aparição de Jesus. Tomé continua a dizer, se eu não ver, problema que não acreditar na ressurreição, não ter a percepção dos sentidos, leva a um problema muito maior que eu quero chamar a sua atenção. Não era pura e simplesmente ver uma imagem diante de si. É se ver forçado a admitir como não verdadeiro o fato que Jesus veio do Pai, que é o caminho para o Pai, que Ele está no Pai, que Ele é tudo o que Ele disse que Ele era. Aqui, o problema, meus irmãos, vou usar duas palavras, mas vou te explicar. O problema de Tomé era de imanência e de transcendência. Sabe o que é imanência? É perceber a força divina, o ser divino, que permeia todas as coisas que existem e que é capaz de influenciá-la. Imanência é reconhecer que Deus é presente em todo momento, em todo tempo, em todo lugar. É perceber que nós não fomos largados à própria sorte e que esse mundo caminha do jeito que caminha e que não tem jeito. Limpa sua mente e seu coração desse conceito, só porque o jornal a todo dia só traz coisa ruim. Deus continua no controle. Deus continua no controle da história. E você tem a certeza que apesar da gente só ouvir falar do mal, o mal já foi vencido na cruz. Nós estamos vivendo os momentos finais. Mantenha os seus olhos em Cristo, em Jesus, porque Deus é presente. Mas quando eu falo de transcendência, é o que vai além da capacidade de compreensão. E Deus é transcendente. Deus é transcendente. É você entender que a sua vida não é só isso aqui não. Não é só isso aqui não. É você perceber que nós vivemos na presença de um Deus que age. Que age, não é só a sua história. Não é só a sua vida. Deus continua a lidar na nossa história. A transcendência de Deus tem relação direta com um dos seus atributos ou perfeições conhecido de infinitude. Da morte vem a vida. Aprendeu, Tomé? Aprendeu, minha irmã, meu irmão? E é por isso que Paulo nos chama a atenção dizendo, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Olha, a vida cristã não pode se basear pura e simplesmente em experiências, porque sabe o que pode acontecer? Se você não está sentindo agora, aí você acha que Deus não é. Se você não está percebendo aqui agora, é porque Deus não é presente. Aí você está vivendo a luta na sua vida e chega mesmo a dizer que Deus te abandonou. Ei, espera aí. Deus continua a lidar com todos nós. Mas essa história dos discípulos, porque não é história só de Tomé não, hein? Se você perceber a leitura, você vai perceber que aqui eram os discípulos reunidos e Tomé usa da palavra. E a segunda coisa que a gente aprende é que há virtude numa dúvida sincera e humilde. Há virtude nisso. Tomé se negava por completo a dizer que cria quando não cria. Ele jamais diria que entendia quando não entendia. Esse era Tomé. E, irmãos, eu acho que a gente pode aplicar isso em nossos relacionamentos. E o primeiro relacionamento que eu queria que você refletisse é no relacionamento com Deus.
Nosso relacionamento com Deus precisa ser verdadeiro. Tennyson escreveu o seguinte: há mais fé na dúvida honesta que na metade dos credos. E tem gente que lê a Bíblia assim, como se fosse um credo, como se fosse um mantra, como se fosse alguma coisa mágica, que se eu repetir 3 vezes, dar 2 pulinhos, a coisa vai acontecer. Tem gente que se relaciona com Deus como se Deus fosse o mágico da lâmpada. É só esfregar, talvez nesse livro aqui, e as coisas acontecem. Não, mas ser verdadeiro com Deus, a alma que é sincera diante de Deus, ela se vê desnuda diante dele. E aí, nesse sentido, é ser verdadeiro com Deus. Você quer ver um exemplo do que não é ser verdadeiro? É aquilo que os pais da fé passaram. Eva vai lá, come daquele fruto, Deus chega perto dela e diz: pode parar, não foi eu não, foi o marido. Aí o marido chega: não foi eu não, foi a mulher que tu deste. Ou seja, no final, a culpa é da mulher e de Deus, mas dele não era. Essa fuga da realidade, que na verdade se traduz em mentira de vida. Ser verdadeiro com Deus. Mas há também uma segunda verdade que a gente precisa viver. É no nosso relacionamento com os outros. É a nossa postura na família. É a nossa postura na igreja. É a nossa postura na sociedade. Eu posso dizer que creio... Você conhece gente assim? Gente que diz que tem toda a fé, mas é insuportável. Insuportável. Gente que às vezes tem 30, 40 anos de igreja, mas é alguém absolutamente insensível. Gente que não se deixa mover para abençoar. Gente que não se deixa usar para aliviar a dor do outro. Gente que não se percebe no meio da comunidade, porque muitas vezes, irmãos, é claro que uma das características dessa igreja é a característica de ser acolhedora. Mas pode acontecer de que você chegar aqui e está sentado num banco, uma pessoa que está precisando daquela palavra que abençoa. Aquele gesto que faz sentir que há esperança. Você sabe que o alvo da sua vida, você que confessa a Jesus, é ser como Ele. É ser o espelho do que Jesus é. E aí é preciso acolher. É preciso ser verdadeiro com os outros. Mas falar de relacionamento é falar também de a gente ser verdadeiro consigo mesmo. Mas para isso é preciso ter humildade. Reconhecer que precisa. Reconhecer que não sabe. Reconhecer que não é capaz. Como Tomé, reconhecer que não entendeu. Não entendia. Porque a partir daí, a certeza absoluta de que Jesus é Senhor e Salvador é o meu Senhor. É o meu Deus, ela emerge da humildade de alguém que precisa. Porque se alguém luta com as suas dúvidas, até chegar à convicção de que Jesus Cristo é Senhor, chega a uma certeza que nunca alcançará aquele que aceita as coisas sem refletir. Sem refletir. Talvez, irmãos, seja por isso que existe tanta religiosidade e pouca fé. Ser verdadeiro é assumir-se perante Deus. Talvez a gente precise muito mais como igreja de Cristo nesse nosso tempo. Precise muito mais de perdão do que de mega show. Precise muito mais de arrependimento do que louvorzão. Precise muito mais de reconciliação com Deus do que espetáculos. Porque a palavra de Deus nos ensina que vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Aí veja bem, nesse texto que eu acabei de ler, é aquele encontro com a mulher samaritana, lembra? Preguei isso acho que 2 domingos atrás, sobre esse texto. E nesse texto é o encontro de Jesus com uma mulher samaritana. E Jesus se põe contra adoradores condicionados, verdades não vivenciadas. Veja só, aquela mulher diz para ele: eu sou uma samaritana, você não pode falar comigo. Eu tive 5 maridos, esse que estou é o 6º e não é meu. Minha vida é uma vida muito dura, eu levo uma vida de matar, levando animais para beber água no meio do deserto.
mas estou preocupada onde se deve adorar. É espiritual demais, Eduardo. É espiritual demais. E eu posso me esconder atrás de espiritualidades que não são verdadeiras. Adoração em espírito e em verdade é aquela que é vivida em todas as circunstâncias na minha vida. Mas a história de Tomé e dos discípulos não para aqui. Porque Deus nos ensina em Jesus aqui uma terceira verdade que eu preciso saber. Que diante das ambiguidades da vida, Jesus se oferece para trazer paz. Paz. Talvez eu quisesse um sistema religioso bem elaborado, uns lugares bonitos para ir. Talvez eu quisesse que a minha vida assumisse. É simples, é só isso. É paz. Paz. Seja a paz de Cristo o árbitro do vosso coração. E Jesus chega e diz, no meio daquele turbilhão, que era aquele encontro escondido, de porta fechada daqueles discípulos: paz seja convosco. E você vê pelo texto que os discípulos estavam com medo, e o medo não passou. Continuam trancados 8 dias depois da Páscoa. Veja aí no versículo 19 e no versículo 26. Continuam trancados. Continuam trancados depois que Jesus apareceu para eles. E é curioso pensar que muitos de nós revivem a mesma situação em diversas circunstâncias da vida. Nos encontramos com Jesus, mas logo depois continuamos trancados em nossos medos. Não temos a coragem de nos abrir para a vida. E o Senhor Jesus continua a nos dizer: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Paz, paz. Eu tenho falado isso nessa igreja aqui por diversas vezes. Em vez de você adorar os problemas, as impossibilidades, as circunstâncias da sua vida, adore a Deus. Viva a paz daquele que sabe que Deus supre tudo que eu preciso no tempo certo. Exercita isso. Mas espera aí que falta uma coisa. Tomé continua a desejar um encontro concreto, material, inegável com Jesus. O que eu acho maravilhoso é que Jesus atende. Em seu aparecimento naquela noite, Jesus mostra as suas mãos e os lados para os discípulos. Tomé não tinha visto Jesus. E o que ele quer é a mesma garantia do que os outros tiveram: ver Jesus. Ver Jesus. Mas ele vai um passo além. Ele quer tocar nos ferimentos de Jesus. Ele insiste em verificar que isso não é uma ilusão, não é uma história, nem um fantasma. Tomé, ele quer prova. E nesse sentido, irmãos, é muito positivo. Porque sabe o que Tomé queria? Tomé queria Jesus. Tomé queria Jesus. Ah, irmão, irmã, é tempo da gente colocar à prova o que nós cremos. Colocarmos diante de Deus a nossa experiência com Ele. E ter a fé, como Tomé nos ensina, em que eu não posso basear-me só na concretude da nossa vida, porque isso só nos traz decepções. Eu vivo diante da concretude da minha vida, mas não é ela que pode e que tem que nortear o meu futuro. É verdade, a virtude na dúvida. E você precisa externar isso de forma sincera e humilde diante de Deus. Porque quando eu me esvazio, Deus preenche. Mas diante das ambiguidades da vida, Jesus aparece e ainda hoje continua a dizer para você: paz, tenha paz. Paz de quem sabe que Ele está no controle de todas as coisas. Você não está sozinha, você não está sozinho. Deus é presente. Se aproprie dessa bênção
É curioso que ao ouvir isso, meu coração ainda reluta, porque é complicado lidar com a realidade, com a materialidade da existência e com a certeza da transcendência de um Deus que é presente e que lida com as circunstâncias. Mas eu quero concluir dizendo para você, o que tem produzido na sua vida continuar a sofrer os seus males? Nada. Mas na medida que você descansa no Senhor, Ele enche o seu coração de paz e dá certeza de que Deus está tratando. Deus está tratando de você. Deus está tratando da sua realidade. Deus lida com o seu tempo. Deus lida com a sua hora. E usa isso também para o seu aprendizado. Que Deus nos abençoe.